Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Gestão Sem Romance. Eu sou Márcio Ribeiro. E eu sou a Gabriela Ribeiro. E hoje, episódio número 20 histórias incríveis. E hoje estamos com um casal empreendedor aqui, com uma história muito legal. E antes de eu passar a palavra para a Gabi, eu quero te convidar para você seguir a nossa página, se você ainda não segue o nosso canal. Clica no curtir para você também ajudar a página a continuar crescendo e compartilhe esse conteúdo. Podcast bom é aquele que você toma nota, que você pega papel e caneta, faz suas anotações, aprende de fato, porque cada empreendedor que vem aqui, cada gestor, cada empresário, empresária, compartilha o dia a dia, o bastidor, compartilha os erros e acertos e pode te ajudar na sua jornada empreendedora, seja você quem está começando, você que já empreende há mais tempo. E se você está acompanhando pelo Spotify, não esquece de seguir a página também, para você não perder nada. Faz a sua apresentação, meu amor. Bora lá. Achei que você não ia me chamar de meu amor, porque você fala minha digníssima. Minha... Não é a Gabi pra hoje você? Eu estou romântico. É isso aí. Vamos lá, gente. Então, os nossos convidados de hoje são a Simone e o Gilmar. Eles são empreendedores com mais de 20 anos de experiência no varejo e hoje estão à frente da Smart Market, um modelo de mini mercados autônomos 24 horas que une uma operação prática com estratégia de crescimento. E mais do que negócios, atualmente eles atuam dentro de consultorias e mentorias, ajudando outros empreendedores a construírem suas próprias marcas com mais controle, lucratividade e sem precisar depender das franquias, trazendo essa visão muito mais real sobre o que é de fato empreender no varejo. Simone e Gilmar, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Muito obrigada, a gente agradece a oportunidade e... vamos lá, né? Poder passar um pouquinho da experiência que ao longo de 20 anos, né? Bora lá. Obrigado pelo espaço, gente. Prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos a presença de vocês. E assim, ó, só para dar contexto e aquecendo os motores, o Márcio e eu somos apaixonados por histórias. Tanto de pessoas, mas especialmente de empresários. Então, antes da Smart Market, a gente quer conhecer um pouco de quem são vocês, como vocês caíram neste tipo de negócio, porque a gente sempre diz que nas histórias de vida e carreiras das pessoas é que estão escondidas os grandes segredos, né? Sim. Onde a gente pode aprender bastante. Não, sem dúvida. Eu vou iniciar, depois, claro, meu esposo aqui complementa. Nós já estamos juntos há 30 anos. Entre namoro, noivado, casamento. E aí, eu costumo dizer que o nosso sucesso é primeiramente no lar, no casamento. Temos um filho de 9 anos, que é a nossa paixão. E desde então, há 20 anos, nós empreendemos, né? Ele tem uma história até um pouco antes, eu também sempre trabalhei com vendas, então tá na veia e é uma paixão mesmo. E nós começamos, mais precisamente ele, né, a operar mercado tradicional. E aí teve no meio do caminho, alguns acontecimentos, e ele vai poder falar um pouquinho melhor. E aí depois teve um retorno ao negócio e aí já com outra estrutura, acrescentando esse modelo de negócio autônomo, agora com a consultoria. Eu costumo dizer que eu sou bem inquieta, assim, né, com tudo. Eu quero aprender, conhecer inovação, poder transmitir, que também isso acho que tá um pouco no meu DNA, na minha missão, né, de vida. Eu acho que a gente não chega a lugar nenhum sozinhos, né? E quando você transmite conhecimento, você ganha muito mais. Porque é uma troca, né? Então, acho que você pode começar um pouquinho falando aí. Vamos lá. Eu complemento. Muito bom. Tá, eu vou passar as informações do que eu me lembro, né? Desde pequenininho, eu acredito que eu tinha de 8 a 9 anos. A minha primeira venda foi de vender geladinho na feira. A minha mãe era empreendedora. A minha mãe, ela tinha uma distribuidora de geladinhos na época. Nós fazíamos os geladinhos, deixava todos prontos e ela tinha os funcionários dela que iam até a nossa casa para retirar e fazer as vendas. Uau. Ela ganhava 60% e 40% era para os vendedores. E chegou um determinado dia, ela falou, hoje você vai na feira vender geladinho. E ela colocou vários geladinhos dentro de uma caixa de isopor e eu fui para a feira vender. Só que, primeira venda, eu fiz algumas vendas ali na feira, na sequência já foi roubado.
Caraca! 2 indivíduos lá me enganaram, eu bobinho, né? Criancinha ainda, leigo de tudo. Me levaram até um determinado ponto e levaram os geladinhos e o dinheirinho que eu tinha vendido. Nossa. Mas tudo bem, já foi a minha primeira lição de vida ali já. Primeira venda, né? E já aconteceu isso. Depois disso, teve mais alguns outros... Eu trabalhei em várias áreas aí no comércio. Tive um fliperama com 17, 18 anos. Meu irmão montou um fliperama, né, com bomboniere. Eu também montei um. Com 17, 18 anos eu já tinha uma loja de bomboniere e fliperamas. Depois foi indo. Trabalhei bastante tempo de motoboy. E depois veio a oportunidade de ter mercado de rua. Sem conhecimento de nada, sem saber nada, só na coragem. Conseguimos o primeiro mercado em Goianazes, né? E esse mercado, começamos do zero ali, era um mercado falido, a gente assumiu o ponto, levantamos o ponto, fizemos o mercado voltar a funcionar como era antes. E estava indo bem, tivemos não sei se posso dizer a infelicidade, mas tivemos a iniciativa de ter um outro mercado. E por azar, sei lá, ou por infelicidades, a gente comprou outro mercado sem dinheiro. Pegamos dinheiro emprestado com bastante gente, bancos. E esse foi a pior parte do negócio, porque deu tudo errado. Acabamos perdendo os 2 mercados. Perdemos tudo, ficamos devendo para muita gente e aquilo ali acabou comigo, me deixou sem chão, fiquei doente, fiquei depressivo, quase vim a falecer na época. Foi muito duro, por a gente ser muito honesto, muito digno, muito certinho, e chegou a esse ponto e foi doloroso assim. Mas a gente, depois de um tempo, Deus colocou um anjo na nossa vida, né? Na minha vida, principalmente, que o momento que eu mais precisava. Colocou 2 anjinhos na minha vida, quero até aqui deixar o nome dele aqui, o Dr. Alisson, amigo de infância, que ele me deu o braço para eu sair daquele buraco, e na sequência a minha esposa, que está aqui do meu lado, que eu amo muito. Então essas 2 pessoas foram fundamentais para me levantar e eu voltar a viver, coisa que eu não estava mais vivendo, estava sofrendo muito. Depois disso, trabalhei em algumas empresas, TNG, trabalhei na Caoa, Hyundai, e Deus falou com a gente praticamente no mesmo dia, que era para eu voltar Voltar ao comércio, voltar né? ao comércio, consertar o que eu não tinha terminado ainda, que era voltar ao comércio. Forte. E aí foi tudo maravilhoso, foi tudo direcionado por Deus, assim. Aí a ideia já foi fortalecendo nós, já começamos a procurar pontos, mas Deus preparou um mercado no bairro próximo de onde a gente mora. E foi tudo lindo, perfeito, do jeito que a gente queria, do jeito que a gente sonhava. E Deus deu essa oportunidade para nós e estamos lá até hoje. Isso, o mercado físico. Vocês refizeram uma nova... Ai, que legal! Aí começamos também do zero. O mercado tinha toda a instalação, era um mercado que estava fechado à venda. Começamos do zero, sem mercadoria nenhuma. Modificamos várias coisas dentro do mercado e começamos a alavancar ali. Depois do mercado de rua, já teve a oportunidade, depois de uns 3 meses? Mais ou menos uns 3 meses, 3 assim. meses. Eu já estava... Na verdade, eu já tinha pensado nesse segmento de mercado autônomo. Costumo dizer que Deus planta os sonhos e depois te dá a condição para realizar, né? Então, já estava plantado aquele sonho e até então eu não tinha ainda compartilhado com ele, mas já comecei a olhar mais, a buscar, entender como funcionava. E aí um dia eu falei para ele, olha, eu vou entender desse segmento para a gente poder também entrar nesse mercado, né? Porque está crescendo muito, a gente já tem bastante conhecimento com o varejo, mas de 20 anos, enfim. Então, acho que está na hora agora de dar um novo passo, uma inovação, enfim. E
E aí eu comecei a procurar, né? A princípio a gente olhou um pouco franquia, mas aí avaliei algumas questões da franquia que eu não concordo muito bem, né? E eu falei, puxa, vou tentar aprender, né, um pouco sobre isso e, de fato, na época, eu não encontrei muita coisa, assim, tinha alguns cursos, algumas coisas que você consumia ali na internet, pessoas que montaram e davam algumas dicas, né, mas uma consultoria mesmo, onde a pessoa passasse ali toda a sua experiência, né, do zero à implantação, como nós fazemos hoje, não existia. E uma pena, porque eu gostaria muito de ter esse serviço que hoje a gente presta. Mas, enfim, né, aprendi ali com algumas coisas e aí, paralelo a isso, quando a gente já estava com o nosso mercado, o síndico, onde nós moramos, né, ele foi lá no mercado conhecer e aí ele falou, olha, quando vocês estiverem pronto, assume o mercadinho lá do condomínio, porque a gente está querendo trocar. Que era uma franquia, não estava dando muito certo, preços muito elevados, enfim, algumas questões lá que os moradores estavam bem satisfeitos. E aí eu falei, puxa, a gente está pronto, porque eu já estudei o negócio, a gente já tem a experiência e vamos sim, vamos para cima. E aí nós entramos numa concorrência com outros plays de mercado, né? E conseguimos, porque a gente realmente, por ser marca própria, nós levamos algumas vantagens que às vezes o franqueador não consegue. Um repasse maior para o condomínio, porque esse tipo de negócio você repassa um percentual do seu faturamento para o condomínio, né? Até para que ele use aquilo também para melhorias ali, enfim. Então, pelo fato de eu não ter que pagar nenhum tipo de taxa, porque era marca própria, eu consegui ter um percentual mais atrativo do que o mercado estava praticando. Outro ponto, a nossa experiência também nos ajudou em relação a esse negócio e também um diferencial que a gente tem nos nossos mercadinhos, que é o pão francês. A gente entrega diariamente pão francês fresquinho ali, logo cedo. Então, isso também foi algo que o mercado às vezes não opera dessa forma. Sim. E aí nós conseguimos o nosso primeiro. E eu falei, Deus é muito perfeito, porque assim, foi o melhor laboratório. Foi dentro de casa. Dentro de casa, literalmente. Exato. Eu tava pensando nisso. Que incrível. Exatamente. Cuidando mesmo de forma bem embrionária ali, né? Tipo, legal, isso, incrível. Avaliando tudo, entendendo ali o comportamento, né, dos moradores, comportamento de consumo, porque apesar da nossa experiência no varejo tradicional, esse tipo de negócio, ele requer outras experiências, outras técnicas, né? Então, a gente pôde, de fato, testar tudo e criar um modelo de negócio, que hoje é o nosso modelo, que inclusive a gente repassa isso nas consultorias, né, para os nossos mentorados, que é um modelo que a gente aplicou, testou e é de sucesso. Validou. Né? Claro que nesse percurso nós erramos, nós tivemos prejuízos, então toda essa experiência nos deu aí uma bagagem, nos diferenciou perante o mercado para hoje a gente poder realmente prestar a consultoria. Então, a ideia da consultoria, ela surgiu também primeiro que assim, eu tenho isso comigo, né, de querer ensinar, de contribuir, né, de ter um propósito de vida. E eu acho que quando a gente consegue, de fato, ajudar outras pessoas, você tem... gratificante. É muito gratificante. Isso retorna, né? E aí, quando a gente criou a marca própria, no primeiro momento eu falei, puxa, vou franquear, né? Vou franquear também, ganhar escala. Perguntar isso pra você já, se o modelo, se vocês franquearam ou não. Foi a primeira coisa. Só que aí eu estava olhando só o lado financeiro. Mas aí um dia nós sentamos e conversamos e a gente falou, puxa, hoje a gente está entrando em vários condomínios pela falha da franquia. Né, preços muito altos, praticamente uma loja de conveniência, poucas opções de produto, quase não tem variedade. Enfim, não estou criticando, são modelos de negócios, né? Que a gente, na verdade, estruturou diferente o nosso. Então, eu falei para ele, puxa, se existe esse gap, a gente vai colocar a nossa marca agora justamente para às vezes, de certa forma, queimar e estar despreparado para esse momento, não acho que é o momento. E, de novo, o dinheiro é importante, claro que é, mas não é o principal.
ele é consequência, né? Então, a gente está pensando muito mais em ter uma marca sólida, uma marca que ganhe relevância, que a gente possa realmente crescer de forma consistente e, claro, que, consequentemente, o dinheiro vai chegar, Com vai certeza. acompanhar. Fique bom para ambas as partes, né? Exato. Porque nós também somos consumidores, né? Então, não é justo, às vezes, você entrar no seu próprio condomínio ali no mercadinho e pagar 3, 4 vezes o valor de um mercado de rua. Então, para nós aquilo incomodava muito, né? E um dos pontos que assim, fez com que a gente repensasse. Né? Sem contar o fato de que existe a questão dos valores e da índole, né? Não foi um modelo que vocês optaram para vocês. Exato. Como é aquela coisa do vendedor, né? O vendedor vende muito melhor quando confia e compra aquele produto. Poxa, se não foi uma boa escolha para vocês, por que seria para as pessoas que... Exatamente. Né? Agora, Exatamente. com certeza, o modelo de negócio que vocês vendem e a mentoria que vocês vendem com, além da propriedade, a confiança de quem fez, de quem encontrou uma opção, uma forma de fazer do jeito correto, menos oneroso, né? E não é só o dinheiro, né? Assim, a franquia, ela é um modelo que ela acaba seduzindo o empreendedor que tem um modelo que possa ser replicado, né? É isso. Então, às vezes... E muitas vezes o que acontece? Isso acaba sendo uma cilada, porque... eu tive um cliente de consultoria, eu atuo com consultoria de dívida bancária num dos negócios, e onde a gente reestrutura empresas que quebraram financeiramente ali, que não tem condição de se... E um cliente que me contratou era uma franquia de uma hamburgueria, e aí o cara até me chamou para participar de uma reunião do franqueador com ele. E aí você percebia que, tipo assim... o modelo estava muito errado, tanto que assim, teve uma debandada, sei lá, umas 40 unidades pediram para cancelar, processo e tudo mais, porque o cara quando montava ali a apresentação, olha, na minha unidade 1, eu tô ganhando do Burger King, eu vendo mais que o Burger King no shopping onde eu estou instalado. Só que é uma cidade pequena. Assim, na unidade 1 ali, onde o cara fez o nome dele... É diferente de eu montar uma aqui agora, aqui no meu lugar. Porque ninguém conhece a marca ainda, a franquia não era tão relevante assim. E aí o cara vendia como se fosse a última coisa que dava pra fazer as campanhas mirabolantes. E aí eu fazendo conta com o cliente falando, viu? Se você fizer o que ele tá falando, você quebra. Mais rápido, que ele já tava... Porque o cara falou, não tá vendendo, dá desconto. Não consegue manter o negócio, e aí, né? então é exatamente esse ponto. Tipo assim, aí pra franquia... vai vendendo e vai trazendo para dentro dinheiro e pessoas, só que para quem acredita no modelo, muitas vezes acaba sendo enganado, porque ela imagina um negócio e recebe outro. Exatamente. Então ter essa seriedade de vocês é muito importante, porque vocês não foram com a emoção só do dinheiro, tipo, que legal, meu modelo dá para crescer, eu posso daqui a pouco estar multimilhões, só que será que eu vou sustentar isso? E aí eu tô vendo meu concorrente fazer... Eu tô entrando na brecha do erro do meu concorrente, eu vou fazer a mesma coisa. Vai cometer o mesmo erro. Então, que legal, parabéns. E aí você pegou e criou um produto para isso, né? Que a mentoria e consultoria de vocês, ela sana, então, essa brecha, né? Exatamente. Então, quando a gente realmente pensou, não é isso que a gente quer, não é consultoria, franquia, justamente por isso, porque a gente não acreditou na franquia, né? E eu falei, mas puxa, se eu tivesse alguém que me desse o caminho das pedras, né, para eu ganhar tempo, que hoje tempo é dinheiro, né, e não cometer erros que registram prejuízos, seria o melhor do mundo, né. E aí foi quando eu falei para ele, vou prestar consultoria. Aí ele, mas como assim? Eu falei, vamos ensinar exatamente o que a gente fez, o modelo que... Eles não passarem o que a gente passou. Exatamente, sem isso precisar. Tem um valor absurdo. Então, hoje, a nossa consultoria é de fato pegar ali na mão do zero à implantação. Né? E ainda tem o pós-implantação, porque depois que a pessoa implanta, eu ainda acompanho 30 dias, a gente acompanha, né? Justamente para ver ali os relatórios, os dados, comportamento do cliente, o perfil de vendas, para, assim, estruturar, né, rever rotas e traçar novas estratégias para depois ele caminhar sozinho.
né? Porque eu costumo dizer assim, ele precisa aprender. Não adianta eu dar uma receita pronta, porque isso também não vai garantir o sucesso. O mercado muda, né? Volátil. Exato. Existe região, existe o público daquele lugar, existe, enfim. Cada local é uma situação. Exatamente. E assim, você pega muita gente que a gente acabou percebendo, muita gente entrando nas franquias, leigo de tudo, sem saber nem por onde começar. E mais difícil fica ainda, porque ele já está na franquia e ainda sem experiência nenhuma, sem bagagem nenhuma, a probabilidade de dar errado é muito grande. E dá até dó, porque comumente essas pessoas, elas pegam dinheiro de uma vida, né? Rescisão de trabalho, herança, e aí, enfim... Faz dívida, né? Tem gente que pega o empréstimo, às vezes dá a casa como garantia. Contando que acha que já vai ganhar dinheiro ali no primeiro mês. E dependendo do modelo também... Muitas vezes a franquia ela é um CLT Premium, porque dependendo do modelo, o franqueador ele não dá muita margem, né? Tem que seguir a cartilha dele e você acaba tendo ali um emprego, né? Que você vai ter um ponto ali para você bater e dar entrada e saída. E você não tem muito jogo de cintura. Em alguns momentos isso é bom, no meu ponto de vista, porque... Aí o cara não inova tanto também, não faz besteira, que às vezes, por não ter a experiência, muitas vezes ele faz um monte de coisa que não deveria fazer. Só que também o cara perde a flexibilidade de estar empreendendo. Você falou tudo, flexibilidade. Ele não consegue, às vezes, falar, pô, mas eu queria abrir num domingo. Não, mas a franquia não abre de domingo. Exato. Ah, mas eu não queria abrir no domingo. Não, mas você é obrigado a abrir no domingo. Ou você tem que estar naquele ponto. Mas eu não queria aquele ponto, eu queria pensar em alguma coisa, atender minha região. Então, esse é um ponto. E outra coisa que é legal vocês darem consultoria é que, às vezes, o que funciona no modelo... Tem franquia que vende esse processo de consultoria também. Eu vou te acompanhar. Só que ela é muito mal elaborada ainda, porque o empreendedor, ele tá, trocando o pneu com o carro andando. Então, ele não tem processo pronto. Ele vende, olha, eu vou olhar o ponto com você, vou desenhar tudo, vou te entregar tudo pronto. Só que, na verdade, ele só tem o dele que deu certo. Ou, às vezes, nem o dele, porque tem franquias que não tem nem o seu mercado próprio. Ou seja, ele não tem a vivência. Exato. E aí, na hora de entregar, ele vai entregar mais ou menos. E aí, o cara que não tem experiência, está sendo mal assessorado, ele vai quebrar. Isso é fato. E você falou tudo, assim, a falta de flexibilidade. E esse tipo de negócio é importantíssimo. Porque quando eu falei para vocês que a gente construiu um modelo próprio, testamos, e hoje a gente realmente garante o sucesso daquele modelo, ele foi um modelo construído com muita flexibilidade. Porque quando nós começamos a observar primeiramente, né, esse mercado, e aí até como consumidores mesmo, né, então lá no meu condomínio já tinha um mercadinho, que era uma franquia, e aí eu sempre, mesmo dona de mercado, né, a gente sempre precisa de algo, não tem jeito. Sim. Então, desci ali para comprar e comecei a observar. Primeiro, assim, pouca variedade, muito na linha de sneakers, guloseimas, né? Meio conveniência. Bem conveniência. Não dava opção de marca, apenas uma e às vezes até a mais cara, te obrigava a levar aquilo que ele acha que é o que você quer. E preço elevadíssimo, muito próximo de conveniência de posto, enfim. Ok, é um negócio que traz uma comodidade, uma segurança que você não precisa ir para a rua, mas você até pode ter um preço um pouco mais elevado, faz parte. Só que ninguém quer ser tão enganado, né? O dinheiro é duro para ganhar. Então, não dá para você partir dessa premissa que, puxa, não tem outra opção, eu vou colocar o preço que eu quero. Só que, por outro lado, o cara tem a franquia, que ele tem que pagar um percentual para a franquia, um percentual para o condomínio. Às vezes tem franquia que obriga que ele compre dele, então você também não tem gestão sobre a compra, e a compra é fundamental. Comprou bem, você vende bem. E aí, por várias amarras, ele tem aquele modelo de negócio. Então, eu cheguei lá e falei, puxa, assim, precisei de um produto muito caro. Eu falei, me recuso, não comprei. Aí, uma outra vez, estava precisando, aí esse não tinha jeito, porque já era um horário que não tinha nada aberto, eu estava no meio de uma receita, mas, ou seja, eu só comprei aquilo e pronto. Então, eu evitava... Delícia, né? Questão de emergência, né? Só questão de emergência. Quando nós montamos o nosso, a gente falou assim, primeiro,
Vamos dar opção para o cliente. Então, mais de uma marca, premissa. Porque tem gente que gosta às vezes só quer uma marca mais básica ali naquela hora, outros querem uma marca melhor, você tem que trabalhar, né? E tem um intermediário. Então, dependendo do espaço, a gente, do mesmo produto, trabalha até com 3 opções. Às vezes 2, mas sempre dando opção. Segundo, mix de produtos. Ele tem que ser realmente um mercadinho que as pessoas utilizam como o seu mercado de bairro. Que ele não vai buscar fora porque ele acha tudo ali. E terceiro, precificação. Eu falei, a gente não precisa, ok, você ganha uma margem maior na hora que você carrega ali no valor, só que no volume ele é menor, exato. Porque acontece o que aconteceu comigo, eu só compro o extremamente necessário. Quando a gente reuniu essas coisas, e o layout, claro, né, um ambiente agradável, bonito, enfim, quando nós reunimos essa nossa experiência que a gente trouxe do mercado tradicional para o mercado de condomínio, adaptamos, sem brincadeira, a gente tinha acesso ao faturamento anterior, que o síndico nos abriu. Nesse, nós triplicamos. E todos os outros, nós dobramos, no mínimo dobramos o faturamento. Que incrível. Porque é isso, assim, você ganha no volume, a pessoa vai lá e fala, puxa, o preço é legal, acessível, então eu vou comprar mais coisa. Ah, tem isso aqui, que legal, essa novidade, vou levar a criança. Então, tudo tem técnica, né? A parte como você coloca ali os produtos, aqueles produtos que as pessoas de consumo ali mais necessário, pode estar fora da visão, porque ela vai para buscar aquilo, então ela vai procurar. Produto que às vezes é mais caro, que não sai tanto, você deixa na visão, porque ela bate o olho e fala, puxa, isso aqui é legal, vou levar, né? E várias outras técnicas. Sim, então, claro. Às vezes a franquia não tem essa vivência para poder passar. E nós temos. Então, a gente conseguiu, de fato, primeiramente, testar no nosso negócio, a gente respira isso, a gente vive isso, a gente testou, a gente cometeu erros, a gente acertou, hoje a gente chegou num modelo de sucesso, e aí é isso que eu entrego para os nossos mentorados. Então, é o que eu falo para os meus clientes, né, para os nossos clientes. Ele sozinho, com certeza ele também vai conseguir. Então, é só vocês, né, realmente buscar, se dedicar. Só que você vai levar, às vezes, mais tempo e vai cometer alguns erros e vai ter prejuízo. A consultoria não, já vai te dar o caminho certo para encurtar tempo, né? Vai encurtar o trabalho, é exatamente isso. E é legal também porque o jogo de mercado é volume, né? É volume. Então, assim, aí você pegou essa matriz, né? Tipo, beleza, mercado é volume. Por que não mini mercado também, né? Você ter a mesma estratégia que parece que tá inventando a roda, mas na verdade é assim, adaptando realmente para o modelo que funciona e que é lucrativo. E ficando estratégico também, né? Porque aí vira um diferencial a forma de vocês. Como é que você faz logística? Porque eu acho que esse é um ponto que pega também, né? É um ponto que pega muito. Porque você conseguir... Se você vai vender no volume, você vai ter mais saída de produto do estoque. Precisa ter uma reposição eficiente. Como é que vocês fazem isso? Assim, eu costumo dizer que o modelo autônomo não significa que a gestão é autônoma. Né? Não é uma autogestão. Ele, claro, é maravilhoso esse modelo, porque você, de fato, tem uma operação bem enxuta, então o custo operacional é baixo, você é um negócio que fatura ali 24 horas, você está dormindo, o dinheiro está caindo na conta, só que nem tudo é romance, né? Então, a questão da logística, você realmente trabalhar com os dados, com eficiência, ter uma estrutura realmente eficiente, traz assim, muita vantagem, faz toda a diferença. Então, hoje, a gente tem, claro, um sistema que nos dá vários dados para que a gente possa acompanhar e aí saber que está faltando uma mercado... Faltando não, a gente não deixa faltar. Na verdade, a gente tem um sistema que ele tem um indicativo que eu coloco o mínimo, o ideal e o máximo. Legal. Chegou ali no mínimo, eu já abasteço, porque sinaliza. Eu tenho que manter o meu ideal, né? Ele sinaliza, mas nada substitui você estar em campo.
Então, a gente tem hoje, assim, o Gilmar, ele preza muito essa questão da qualidade. Então, ele está sempre visitando as lojas, está sempre olhando, e aí batendo o olho mesmo para ver se de fato está faltando alguma coisa, ou mesmo às vezes não falta, mas tem uma unidade, isso também não é legal, né? Porque a gente compra com os olhos, a gente quer bater o olho e falar, puxa, tá bem parece sortido. Que tá meio Então a gente abandonado, né? deixa a loja sempre bem cheinhas, né? Então que isso faz a diferença também, né? Porque não fica aquela coisa vazia, né? Tá acabando, o negócio tá feio. Então a loja tudo sempre... Quando chega na segunda-feira, você já começa a dar aquele desespero, já quer repor, aí você depende de fornecedor, aí você espera e vai abastecendo. E o estar cheio é diferente de estoque parado. É isso que eu pensei agora. Então também assim, tem que ter uma análise disso, né? É uma coisa assim, tem que estar cheio. Visualmente tem que parecer cheio, mas não com mercadoria parada, estoque parado. Então, existe também uma técnica e um procedimento operacional que a gente tem desenhado para que a gente mantenha um estoque suficiente para girar, vender, não vencer, porque é diferente do mercado de rua, que a rotatividade é maior e os produtos giram e dificilmente vence. Lá, dependendo, se você compra numa quantidade grande um determinado produto que não tem tanta saída, ele vai vencer. Corre o risco. E é prejuízo. Você precisa ter também essa análise do perfil do consumo daquele ambiente, porque... No decorrer do tempo, assim, você vai analisando, né? Você vai vendo a saída dos produtos. Então, ó, esse produto aqui sai menos, então você compra menos. Ó, esse aqui sai bastante, pode comprar o dobro. Então... Uma pergunta bem leiga, assim, na realidade. Vocês chegaram a rodar pesquisa, ou rodam pesquisas dentro dos condomínios? Sim. Quando a gente entra para montar o primeiro, apesar de ter ideias de qual é o mix de produtos, só que cada condomínio tem suas particularidades. E sem contar que quando você quer ouvir o seu público, isso aproxima, é um olhar mais humanizado. Você tem que pensar que você não está num ponto comercial, você está na casa dele, você está no quintal da casa dele. Então, a relação é completamente diferente. Então, quando a gente entra no condomínio, a primeira coisa é isso. A gente roda um Google Forms, né? Eles preenchem a pesquisa e aí aparecem muitas coisas ricas, porque... O que vocês precisam, exatamente, né? Entregam marcas, ouro na mão de vocês. Às vezes uma preferência de marcas. Por exemplo, tem cerveja que é campeã a marca X no condomínio, no outro já não, no outro já é uma outra marca. A gente está agora se adaptando a um momento Monjaro. Verdade, né? Então, cerveja sem álcool vende muito, Coca-Cola sem álcool, zero. As pessoas querem cerveja sem glúten, então tem muitas particularidades. Se você não acompanha... Todo dia vai tendo novidades. Todo dia tem um cliente, um morador, sempre dando sugestão. Traz isso, traz aquilo. E é legal porque você atende o cara, ele se sente, tipo, nossa, minha opinião contou, né? A gente sempre então, aí na hora de ele decidir, tipo, eu vou no mercado tradicional que é um pouco mais barato ou eu vou aqui um cara que me ouve? É verdade, A pessoa, muitas vezes, ela vai falar, não vou mais lá no outro, por mais que seja, às vezes, melhor financeiramente, porque eu tô sendo ouvido aqui, tava na comodidade também, né, de querer sair segurança, espaço, né? Hoje, você sai na rua com celular, né, rapidamente você pode ser assaltado. Então, você está na comodidade de descer o elevador apenas. E é muito engraçado, às vezes a gente está monitorando, as pessoas descem de pijama. E tá tudo bem, ele tá ali. Essa parada é o quintal de casa, literalmente. Do monitorando. Como é que foi? Porque assim... Teve quando começou a sair essa parte de modelos autônomos, né, de algumas lojas, alguns tipos de segmentos, muita gente falou, vixe, a pessoa vai quebrar porque no Brasil muita gente é desonesta, né? O cara vai pegar e não vai pagar e vai sair. Como é que funciona hoje? Vocês têm esse índice, assim, é um índice alto de pessoa que pega lá e burla e leva, sei lá, eu vou comprar uma água, eu levo uma água e um chocolate ali e não passo. Acontece muito isso? O que ocorre? No começo, acho que quando era novidade, acontecia um pouco mais, né? Porque, às vezes, a pessoa acha que não tem muito controle, às vezes até a criança, o adolescente ali, né, vê uma facilidade... Ou não, ou tem gente mau caráter mesmo, infelizmente, né? E se aproveita. Mas hoje eu percebo assim, primeiro um movimento que esse tipo de negócio, ele está muito consolidado.
né, no Brasil, principalmente. Para vocês terem uma ideia, em 2024, ele cresceu 54%, enquanto os supermercados cresceram 2,3%. Caiu. Então, ou seja, ele é um negócio que está crescente e vai continuar. Então, inclusive, quem quer entrar nesse segmento não tem que ter medo. Ah, mas já passou o time. Não passou. Todo momento é construído novos condomínios. E para vocês terem uma ideia, os condomínios atuais, eles já estão sendo construídos com espaço marketing. Nós estamos entrando em um agora que acabou de ser inaugurado, já tem um espaço. Todo pronto e a plaquinha marketing. Sim. Então, é uma tendência que ficou. Até porque, em termos de condomínio, precificação, valoriza super o empreendimento, Muito, né? Os dois lados, né? Tanto vamos pensar assim, na comodidade que você entrega para o condômino, tipo assim, pô, então na hora de o cara decidir, vou comprar um condomínio, morar num condomínio A ou B. Pô, o A tem uma baita estrutura aqui que se eu precisar tem às vezes lavanderia, tem o mercado e tal, beleza? E pro condomínio é bom também porque ele pega uma área ali que às vezes, por mais que ele cobre no condomínio ali a área de utilização geral, só que rentabiliza muito mais ele participar com um percentual do modelo de vocês, ou um aluguel que seja. É isso. Vale muito a pena. Teve várias matérias que circularam na Folha, Estadão, que o condomínio que tem mini mercado, o apartamento valoriza em R$50 mil. Que legal. Então, e aí a gente até prova disso. Outro dia, um dos condomínios que nós temos no mercado, e a gente procura realmente deixar um layout muito bonito, a loja bem atrativa. Uma moradora estava vendendo o apartamento dela. Aí eu, por acaso, vi, né, lá no site de vendas. E aí, de todas as fotos que ela postou do apartamento, ela postou do mercadinho. Nossa. Ou seja, o mercadinho trouxe valor para a venda do apartamento dela. Ela o estilo de vida que... das pessoas hoje em dia tá muito home office, as pessoas fugindo um pouco da correria de pegar trânsito para se locomover. Exatamente. Praticidade, né? Exatamente. Mas aí, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, existe um percentual que é parte do risco do negócio e que essa ruptura não te traz prejuízo dentro desse percentual. Assim como é o mercado de rua, a pessoa entra, põe na bolsa e vai embora. Você tem também, né? Você tem também. Dentro desse percentual, ok. Mas precisa ter um monitoramento e você ser atuante, é o que a gente conversa, né? Mais do que as pessoas, às vezes, a imagem é tudo, né? As pessoas precisam perceber que está sendo monitorada, porque uma coisa, ela ir lá, acontece uma vez, acontece duas, não, aí ninguém, né, aborda ou ela percebe que não tem controle, comenta com um, comenta com outro, o mercadinho lá não tem controle nenhum, é uma bagunça. Aí começa, né, a ocasião vai fazendo ali a oportunidade. Agora, quando as pessoas percebem, poxa, tem controle, olha, né, tentei pegar alguma coisa e fui acionado. Então, a pessoa começa a não querer se expor tanto e há uma preocupação. E aí, há um comportamento também daqueles que valoriza esse tipo de facilidade de cuidar, porque de novo, tá na casa dele, né? Faz parte ali se você sai de lá e outro não repõe, ele que perde, né? Tipo, exatamente. A oportunidade de ter ali. E se a pessoa pega a fama, poxa, ó, não monta lá, porque essas coisas, né, elas circulam, né? Então começa aquele condomínio, não dá muito prejuízo. Aí ninguém quer montar. Então o síndico também não quer ficar muito de fora disso, né? Então, agora, claro, tem um trabalho pesado por trás de fazer esse monitoramento, mas da mesma forma que esse mercado, né, esse segmento cresce tudo pertinente a ele. Então, opções de sistema, tem hoje IA que ela identifica comportamento suspeito, e aí você entra na hora, porque não dá pra também você virar escravo e ficar 24 horas com a câmera ali. Eu ia perguntar, você tem alguém, quer dizer, você pode ter uma pessoa que é específica para... Mas a ideia do autônomo é que não dependa de pessoas para rodar. Exatamente, é marketing honest, né? Assim, você parte do princípio que as pessoas são honestas. Mas, claro, você tem que ter mecanismo também que te ajude. Então, essa IA, por exemplo... vai uma notificação no seu celular. Aí você abre a câmera na hora. Fala, opa, peraí, deixa eu ver. Aí você acompanha, e tem um sistema, né, que também te traz os dados. Então, tem todo um trabalho de monitoramento, controle,
E aí E precisa... acontece de cobrar as perguntas? Você tá bem curiosão mesmo. Não, mas tipo assim, por exemplo, a pessoa foi lá e pegou. Vocês, tipo assim, notificam o condomínio pra avisar o cara ou não? Essas coisas não... Depende, assim, sempre a gente fecha isso na negociação com o síndico, né? Então, tem síndicos que dizem, não, eu não quero que você acesse o meu morador, deixa que eu abordo. Você me manda as informações, eu vou abordar. Tem síndico que fala, não quero esse tipo de dor de cabeça, não quero nem saber, eu te dou os dados, você fala com ele. Claro que você nunca acusa, né? Mas você tem todas as evidências. Você tem a câmera, você tem o sistema que não registrou a venda, você tem o horário, você tem as imagens. E aí você vai com todo cuidado. Olha, provavelmente deu um problema aí na hora do pagamento. Você tem como confirmar? Vou te mandar aqui os dados que confirma que não entrou a venda, enfim. Aí, assim, já aconteceu, né? Assim, recentemente, um cara entrou lá, pegou um monte de coisa, cerveja, refrigerante, pão puma. Fez a compra da casa. Fez a compra. E aí fingiu, ficou ali no caixa, fingindo que tá passando, que tá pagando, pega o celular apagado, põe na maquininha. E aí meu marido tava olhando a câmera, porque subiu um alerta, ele começou a olhar. Ou seja, ele não pagou nada, foi embora. Aí eu falei com o síndico, ele falou, vou dar o contato, na verdade eu tenho o contato da esposa. Aí me deu, aí eu mandei uma mensagem muito gentil, sem acusar, sem nada, fez o Pix na hora. Então, assim... Tem alguns casos assim que... Vocês estão falando, chocante, tá me vindo na cabeça o pessoal da van lá que postava os vídeos. Nossa, fazia na rede social lá, tipo, que a galera ia lá e levava as coisas na roupa. Quer ficar assim, famoso? Né? Eles fizeram vídeo na internet. Tanto que isso aí proibiu, né? A exposição. De expor eles. Proibiu. Mas minimizou em muitos %. Eu não sei se é o certo aqui o número para não dar uma informação errada aqui pro público. Mas assim, era queda por fato de eles... Medo, né? Se você não quer aparecer aqui na tela quem faça rouba, isso, né? não rouba. Então, assim, isso gerou... Só que assim, aí tem todo o outro lado legal também, assim, não vou falar que tá errado. Cuidado, né? Mas é duro, né? É duro. Mas que bom que existe ferramenta e é uma margem baixa, porque como você trouxe um ponto muito importante, é risco do negócio, né? Faz parte. Como inadimplência também em algumas situações de empresa. Pra gente ir pro final aqui, como é que vocês, por exemplo, esse é um mercado que dentro do varejo vem crescendo e a gente vê um varejo no Brasil com dificuldade de crescer, pelo contrário, né? Muitos segmentos, até rede de varejista mesmo de supermercados, né? Passando dificuldades aí. O que vocês acreditam por que tá sendo tão legal assim esse crescimento e provavelmente vai continuar dessa forma? Primeiro porque assim, a oferta é grande, né? Onde você olha tem condomínios sendo implantados, né? Enfim, então ainda tem muita oferta, por mais que as pessoas falem, poxa, mas eu acho que já passou o tempo, não passou. Tem muitas ofertas e também, aquilo que eu falei, tem os que entraram antes, começaram a falhar, e aí como também hoje a concorrência é grande, porque não adianta se iludir, não tá tão simples, às vezes, você montar, porque existe uma grande concorrência. Até porque é isso, as pessoas querem empreender, é um negócio relativamente com investimento baixo e um risco baixo, né? Então, e também tem um fator muito importante que você pode montar, mesmo se tendo outro trabalho, tendo outra renda, e não necessariamente vai virar principal, só que na hora que escala, que isso também é uma facilidade, é um negócio escalável, então na hora que você escala, ele pode até virar sua renda principal, né? Então, por todos esses motivos, assim, a gente vê esse movimento de muitas pessoas buscando esse negócio, querendo entrar nesse segmento. E aí as falhas, às vezes, das franquias, querendo mais marca própria. Por isso que a consultoria, hoje, ela está se diferenciando. Justamente porque eu ajudo a pessoa a ter a marca própria dela. Ela não tem essas amarras que nós falamos. É preço único e acabou. Ela não paga mais nada ali do seu faturamento e
consegue ter outras vantagens, né, perante a algumas franquias. Na questão do repasse, o mix de produto, precificação, tudo que nós falamos aqui, né? E então a gente percebe hoje que as pessoas querem empreender nesse negócio por todas essas facilidades, mas que, claro, né, se você não tiver a técnica, o conhecimento, você pode ter prejuízo, né? Perfeito. E aí, o que é bom desse negócio e por que ele traz um retorno rápido, né? Primeiro, que é um baixo investimento. Você monta um mini mercado hoje, dependendo do espaço, com R$40 mil, né? Então, teoricamente, não é tão alto. Segundo, que o retorno dele é rápido. Por quê? Você já fatura no primeiro mês, é certo, né? E aí, claro, se você faz um trabalho, como a gente ensina, a chance de você ter um faturamento bacana é grande. Então, o que ele traz também? O custo baixo, né? Operacionalmente, ele tem um custo baixo. Por quê? Dependendo da quantidade, você opera sem funcionários. Nós, por muito tempo, principalmente ele ali, né? Nessa parte operacional, enfim, e a gente conseguia manter sem funcionário. Muito custo, né? E hoje funcionário também é um desafio, né? Por todos os motivos, para conseguir funcionário, para manter a carga trabalhista, uma série de coisas. E aí é um segmento que te dá essa possibilidade. Então, você recupera, por exemplo, um percentual, e aí sendo bem realista, porque às vezes nas franquias, na hora de vender, vai dizer, não, logo você tem 50% de faturamento, de lucro, 40%. Não, vamos ser realistas. Mas mesmo sendo muito realista e transparente, o percentual de retorno desse negócio é em torno de 30% a 35%. Enquanto que o mercado de rua é de 8% a 10%. Por conta de todos os custos que tem envolvido, né? Você paga um aluguel, você paga água, você paga luz, você paga funcionário, tem uma série de coisas. Aqui não, você passa um percentual do faturamento bruto para o condomínio, que já prevê todos os custos e o principal, não tem o funcionário. Só que, claro, um mercado apenas, dependendo, se você pega um condomínio com poucas unidades, não vai te trazer um faturamento tão alto, mas aí que está o pulo do gato, né? Porque ele é escalável. Sim. Então, rapidamente você pode montar 2, 3, 4, 10, e aí sim a soma de todos te traz um bom faturamento. E aí melhora as outras partes, porque quando você escala, você vai ter, sei lá, 10, aí beleza, aí talvez eu sozinho não consiga tocar, vou precisar de gente, né? Só que ao mesmo tempo também melhora a sua compra, porque hoje eu tenho uma unidade lá com... Vamos imaginar aqui, metade desse espaço que a gente tem para fazer. Beleza, eu vou comprar uma quantidade de produto que eu vou... Nem sei se vai passar no meu cadastro, eu vou ter que comprar no mercado tradicional, às vezes, né? Exato. Agora, quando eu tenho um volume, eu vou direto no distribuidor, eu já tenho uma margem melhor de tem os fornecedores, você já compra tudo fornecedor de caixa, direto, pallet, né? Fechados, aí sai bem mais barato. Então, compensa, às vezes, o custo operacional com o funcionário, a parte da compra. Que legal, que incrível. E na consultoria, a gente, inclusive, ensina tudo isso. Qual tipo de CNIS que você tem que ter para depois te dar uma negociação melhor com os fornecedores, tributação, né? Como começa e depois que você... Planejamento tributário, porque você pode começar ali com numa tabela, pagando um regime de tributação, pagando menos imposto. Depois, claro, à medida que você cresce, vai ser necessário, né, mudar, muitas vezes, o regime de tributação. Então, tudo isso na consultoria a gente repassa. O CNIS, por exemplo, ele vai te dar a condição de aceitar vale-refeição, alimentação, independente se você é grande ou pequeno, mas você já começa bem estruturado. Porque se você dá opção, quanto mais opção para o cliente... Mas você vai fidelizando e dando oportunidade para compra, né? Exatamente. Como sempre, eu tenho que ser a chatolina de ir direcionando para o final o episódio. A gente sempre tem 3 perguntas que a gente faz ao final da entrevista, quase que para arrematar mesmo. Não que ao longo da entrevista vocês já não tenham dado várias dessas dicas e sugestões, mas eu vou perguntar mesmo assim, tá? Claro. Então, a primeira é: qual é o maior erro que vocês percebem que o empresário que quer entrar nesse ramo do varejo comete logo de cara, assim? Eu acho que o maior erro é achar que mercado autônomo, gestão autônoma. Esse é o principal. Você tem que ter uma boa gestão, você tem que acompanhar os números, você precisa estar na loja
para enxergar as melhorias, né? Essa questão do mix de produto, precificação, também é um erro que a gente percebe que as pessoas cometem por falta de conhecimento ou por uma orientação errada, né? E aí ela limita ali o faturamento dela. Então, assim, claro, você não tem que se tornar escravo do negócio, muito pelo contrário, esse tipo de negócio é para te trazer autonomia, flexibilidade, mobilidade geográfica, essa é a proposta, e quem não quer, né, ter um negócio que inclusive te dê mobilidade geográfica. Mas isso não quer dizer que você também não tem que acompanhar, não tem que ter conhecimento, técnica, né? Não basta, põe as mercadorias lá e pronto. Não. Você tem que saber comprar, que é o que ele explicou, para poder vender bem, né? E principalmente, o que eu também, assim, é algo que a gente traz muito na nossa empresa, né? O atendimento. Porque no final do dia, todo mundo oferece praticamente a mesma coisa. Mas o que te diferencia é a agilidade para resolver o problema, é o atendimento humanizado, é você se preocupar com o que o cliente está sugerindo, ir lá e colocar, né? Porque isso mostra realmente um cuidado, né? E é onde você se diferencia, fideliza. É um tipo de negócio que não é para trazer problemas para o síndico, aborrecimento. Porque senão o síndico te tira, porque o contrato no máximo prevê ali 1 ano e às vezes sem multa, porque eles não querem pôr multa. E aí, se a sua qualidade não for suficiente para manter o negócio, ele vai te trocar. Precisa ser uma parceria ali, né? Precisa ter essa parceria. Excelente. E se vocês pudessem dar um conselho, acho que o top 1 para quem tá querendo entrar nesse mercado, qual seria? Procure nós, primeiramente. Não, mas até eu, se fosse dar um conselho, daria esse mesmo. Brincadeiras à parte, mas assim, primeiro estude, conheça, né? Converse com quem já caminhou e já entende um pouco mais do negócio, para você não cometer erros e não ter prejuízo e, de repente, desistir porque na minha experiência não foi boa, né? Então, acho que assim, tem que ter um compromisso em aprender, em buscar uma inovação, qualidade, né? Um bom atendimento, para entrar e, assim, de todas as facilidades que eu trouxe, né? De fato, elas são reais, mas desde que tenha o seu compromisso em fazer a melhor entrega, né? Perfeito. Tem uma qualidade ali, né? E para finalizar, a última pergunta é: qual é o segredo de vocês? Aquele segredinho mão na massa para fazer o negócio rodar, para fazer gestão sem romance, gestão de verdade. Segredinho. Muita determinação. Muita determinação. Eu falo que, assim, eu e a minha esposa, a gente faz com muito amor, sabe? Com muita vontade. Porque a gente quer ver as pessoas bem, quer ver elas felizes. É muito gratificante para nós saber que a pessoa tá gostando, ela dá a sugestão, você correr atrás, tentar melhorar. A gente tá sempre procurando a melhoria. E para nós, assim, é muito gratificante. Ô Gilmar, eu tô guardando isso desde o começo, desde que você contou uma pitadinha da sua história, o quanto eu fico admirada, encantada com negócios de pessoas reais como nós, mas especialmente aquelas que passaram por percalços como vocês passaram. É realmente para poucos acessar o fundo do poço, dar aquela pisadinha lá no fundo e se reerguer. E sair de lá não só com um negócio que é o que vocês têm, mas com essa missão de facilitar a vida das outras pessoas, de fazer com que elas não passem da mesma maneira e fazer isso com tanto amor, com tanta paixão, mesmo depois de ter sentido a dor mais forte. Porque quando a gente sente uma dor muito forte, a gente tem 2 caminhos. Ou a gente desiste e não quer chegar nem nunca mais que é o caminho mais fácil, de qualquer coisa que possa fazer a gente chegar naquele lugar de novo, ou a gente renasce com muito mais força, com muito mais propósito. Digo que eu sou muito grato a Deus, assim, muito, mas muito, porque Ele me deu a oportunidade de voltar a minha dignidade, né? E ele me dá todos os dias, todos os momentos do meu dia, eu acordo já agradecendo por eu estar bem e com essa força, com essa gana, essa vontade de ajudar pessoas. Então, porque eu não desejo para ninguém o que eu passei, nunca tive inimigo, mesmo se tivesse eu não desejaria para o meu inimigo. E
o que eu já senti de dor, eu não desejo para ninguém e eu quero que ninguém sinta isso. Então Deus me dá essa força, essa vontade, essa gana de querer ajudar em todos os pontos, assim, sabe? Eu sou muito grato a Deus, assim. É incrível, eu realmente fico muito admirada, é uma coisa que me inspira muito, porque todo mundo pode ter um negócio, mas nem todo mundo vai conseguir levar com essa missão, com esse propósito e passar pelas adversidades como vocês passaram, né? Está disposto a pagar o preço também de recomeçar, né? Porque, por exemplo, dificuldade financeira, dificuldade no negócio... Se a pessoa tá achando que vai ser sempre onda alta, nem entra no barco, porque você vai dar muito problema. E só que a resiliência, né, essa determinação é que faz realmente que se a gente olhar as histórias de sucesso de empreendedores, é muito raro você pegar um cara que assim, ele só ele não conta, ele não vai contar, porque talvez é uma estratégia dele, né? Eu sou um cara de sucesso, nunca errei. Mas vamos falar que seja 1%, 0,1% dos caras que dão certo. Os outros é o dia a dia de altos e baixos, e aí naquele dia que você tá lá embaixo, você acredita na sua fé, volta no propósito, acredita em Deus e faz a diferença, e aí dá certo, né? E quando você falha numa área, né, eu passo por todos esses desafios que o Gilmar passou, e eu, claro, junto com ele, Deus te dá autoridade para você falar sobre aquilo. Então, hoje, assim, a gente tem muita autoridade, porque a gente não aprendeu nos livros. Nós vivenciamos, e vivenciamos de todas as formas, desde o que dá errado, que a gente deu um passo maior, sem preparo, sem um mínimo de organização financeira, muitas coisas que hoje a gente, né, com a cabeça que tem, com a experiência que a gente adquiriu, a gente fala, puxa, a gente fez muita coisa errada que jamais a gente vai fazer daqui para frente, mas ok, foi importante. Mas você teve porque que fazer, né? Então, precisamos passar, né, todas essas dificuldades, eu acredito. Passamos por tudo que nós passamos, porque tínhamos que passar para aprender e para ajudar pessoas. Sim. Eu sempre falo isso, né, amor? Que não é... Eu, além do podcast aqui, enfim, eu faço outras coisas, eu me considero até meio múltipla, assim. Cada hora eu tô fazendo uma coisa, mas a base daquilo que eu tô fazendo sempre passa por... Eu passei por uma mudança interna, eu passei por altos e baixos, foi fácil, foi difícil, chorei, levantei, foi bom, não foi, e eu fiz. E eu vou à frente porque eu tenho certeza que tudo o que acontece comigo é para eu ajudar outras mulheres. Porque eu tenho um grupo de mulheres empreendedoras aqui em Jundiaí. E enquanto mulher empreendedora, eu já passei por... Ai, nossa, me entreguei, engordei, não consegui mais cuidar de mim. Ai, não consigo dar conta da minha casa, ainda não sou mãe, mas você. Sim. As crises existenciais, ou não sei o que, não sei o que. Eu sempre brinco que Deus me colocou no mundo pra não ficar acima de ninguém, mas talvez pra ir à frente. Legal. Porque eu sou caruda, sou meio corajosa. E aí não é sobre mim, é sobre quem vem depois e abrir caminho. Eu vejo que é muito isso que vocês fizeram. E muitas vezes a gente faz isso, você não pensou em passar por uma dificuldade para o que vem depois. Eu também não, ele também não. Mas isso torna a gente mais forte. Muito forte. E tem uma coisa que a gente vê claramente o agir de Deus, assim, nas nossas vidas, né? Quando Deus quer te levar para um lugar, ele te muda de mesa, de ambiente, de geografia. E isso aconteceu claramente conosco. Nós morávamos numa casa super confortável, construímos do zero, apego emocional, enfim. E a gente já estava incomodado querendo sair de lá, porque era um lugar que realmente não estava nos proporcionando muito crescimento, estava nos limitando. Mas tinha aquele apego, né? Poxa, como assim sair da nossa casa? E para vender também não era algo rápido. Só que a gente passou por duas situações bem complexas lá, que entraram na nossa casa, e a última vez foi bem punk, assim, eles mexeram com tudo, e graças a Deus nós não estávamos lá, mas foi um sentimento horrível de chegar à sua casa invadida. Nós já tínhamos o nosso filho, e a gente falou, meu Deus, se ele tá aqui, se isso acontece. E aí ali foi a gota d'água, eu falei, eu não quero mais ficar aqui. E ele também não. E a gente falou, vamos procurar um outro lugar, nem que a gente alugue a casa, paga aluguel no outro lugar, depois a gente pensa que comprar, vender, para também não tomar nenhuma decisão precipitada e perder dinheiro, enfim. Esse movimento que a gente fez de mudar
mudou tudo. Ele voltou para o comércio, a gente comprou esse mercado perto de onde a gente mora, a gente abriu o nosso primeiro mercadinho dentro do condomínio onde a gente mora. Olha lá. De lá a gente expandiu. Então, assim, a gente vê claramente o agir de Deus, né? E aí não tem como você não devolver isso. Ele coloca você no meio do olho de um furacão e você não vai enxergar nada dentro do olho do furacão, mas aquilo tem um propósito de ser. Quando você se dissocia, você passa a entender um pouco porque o que a melhor. gente pede, ele não dá o que você pede, ele dá o que você precisa. Porque quando a gente fala, eu queria ter paciência, ele não vai te dar paciência, ele vai te dar situações para treinar a sua para você ser paciente. Eu quero prosperidade, tá bom? Então ele vai te dar situações para você prosperar. Então, assim, e aí muitas vezes a gente se pega, né? Tipo, mas por que eu tô passando por esse perrengue? Cara, o que você pediu pra ele? Porque talvez o que você quer tá no final. Exato. Então é só continuar, porque vai chegar lá, né? Então é importante isso. Que legal, parabéns pela história de vocês. Nossa, hoje o dia tá muito incrível fluido, né? pra gente, Incrível. né? Tá assim, eu denunciando aqui que a gente grava alguns episódios no mesmo dia, né? Como se ninguém soubesse. Se a pessoa acompanha os stories, ela sabe. É muito gostoso. E aí, coincidentemente, a sinergia das conversas sempre trazem aprendizados que se encaixam pra gente, assim. O dia tá muito gostoso. Sempre bom ouvir também as E a gente histórias agradece essa oportunidade, assim, para nós é um prazer falar da nossa história, poder realmente, né, passar um pouco para as pessoas que querem empreender, mas não sabem por onde começar, não sabe como fazer, né? Então, poder Muito se bom. inspirar em quem fez, em quem, né? Pessoas reais, com problemas problema real, enfim, é muito bacana, né? Pode E caminhar. se você tá aqui até agora, obrigado por você acompanhar o conteúdo. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Clica no sininho para você receber todos os vídeos, tanto os dos podcasts, das outras playlists que a gente tem aqui. Já deixe seu gostei. Coloca nos comentários o que mais fez sentido aqui. Se você conhecer esse modelo de negócio, faz aí o seu comentário. Manda esse conteúdo para alguém. Às vezes você tem alguém conhecido seu que está querendo começar alguma coisa e pode ser uma boa oportunidade para eles conhecer até o trabalho incrível deles. E também você que está aqui pelo Spotify, não esquece de seguir a página também para você não perder nada. E eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. O contato deles vai estar aqui na descrição. E muito obrigado. Imagina, a gente que agradece a oportunidade. Foi incrível, obrigada, parabéns e muito, muito mais sucesso, que vocês toquem muito mais pessoas pelo caminho. Muito obrigada. Obrigado mesmo. E para você, até a próxima. Tchau, tchau.